Amigos do YouTube, cá estou eu, sou a Jo Pereira, obrigada por acederem ao meu canal. Espero que tenham tido um bom Natal, espero que tenham recebido muitos livros, que estejam a lê-los e que estejam a ter muito prazer em viajar por esse mundo que vos vai trazer conhecimento, mais liberdade e enriquecer-vos como pessoa, que é algo que os escritores nos trazem benemeritamente, que nos ajudam sempre a ser melhores pessoas. E assim eu desta vez não vos trago um livro, mas trago-vos dois, e com a particularidade que ainda não os acabei. E há uma razão para isso. A razão é que os livros são bastante grandes, não são do estilo das memórias, casos verídicos, histórias de vida que eu costumo trazer, ou romances, geralmente na primeira pessoa, mas sim livros de índole histórica. São estudos feitos por autores sobre determinado tema. Um deles é puramente económico e o outro é mesmo histórico. Porquê que eu estou a ler estes livros? Senti vontade de os ler, gostei do estilo do autor, da maneira como ele escreve, e talvez haja um pouco já uma vontade de mudar para outro tipo de leitura. Muitas vezes, aliás, eu fiz um vídeo que os livros, nós encontramos sempre nos livros um pouco aquilo que nós temos, nós vemos os livros, a projeção de nós mesmos, é um pouco o nosso sentir do momento que nos faz gostar de um livro numa altura. Houve uns tempos que gostava imenso de policiais, da Agatha Christie, e agora já não leio policiais. Portanto, muitas vezes nós estamos numa perspectiva, num sentir, numa onda diferente, e há que saber perceber isso e escolher os livros de acordo com esse sentir de momento. Neste caso, eu trago-vos o livro que estou especialmente a gostar, foi uma revelação para mim, e que vem-me explicar muitas das coisas que eu deixei em questão nos outros vídeos, onde se recordar, e eu já vou dizer quais são, que é este Porque Falham as Nações, de Daron Acemoglu e James A. Robinson. São dois norte-americanos e que têm, uns grandes conhecimentos, são de Harvard, são professores titulares, são pessoas que são professores, têm cátedras, portanto são pessoas muitíssimo eruditas, que sabem muito bem o que estão a fazer. Este livro é fantástico porque não explica coisas complicadas de uma maneira muito simples, e vem responder às questões que eu colocava muitas vezes e que não percebia muito bem, e ainda bem que me surgiu essa curiosidade. Pelos vistos tem toda a razão de ser, porque é que em África permanecia a miséria, pelo contrário, até se acentuava depois de os colonos brancos terem partido. Ora bem, a explicação está mesmo aqui. Está mesmo aqui, e eu percebi, embora chegasse um bocadinho à ideia dele, ele explica porque é que na Europa, o país, enfim, o continente que teve um grande prestígio, um grande peso, não só económico, como cultural, como de poderio e de prestígio para o mundo, que acabou infelizmente com as duas segundas guerras mundiais, passando o prestígio e a importância todo a partir daí para os Estados Unidos. Porque é que, por exemplo, na Europa há realmente países que se desenvolveram, que chegaram a um patamar de desenvolvimento, nomeadamente a Grã-Bretanha, e outros não. Outros estagnaram durante muito tempo, onde, por exemplo, na Rússia houve servos até ao século XIX, bem perto do século XX. Porque é que a América do Sul permanece neste estádio e a África também? E porque é que também alguns países, poucos, que foram colonizados, conseguem arrancar para o desenvolvimento bem próximo da Europa ou da América Central?
E como é que eles, o mote desta explicação tem nas instituições extrativas ou inclusivas? Ele, muitas das vezes, ele explicava, eu vou pousar o livro, muitas das explicações porque certos países são pobres e continuam pobres, uma das explicações que eu já tinha ouvido falar e que até concordava tinha a ver com a geografia. A África, a Índia têm climas muito quentes, muito úmidos, e isso proporciona, enfim, uma falta de, entre aspas, de vontade de trabalhar. Outros foi a história. Ele desenvolve várias explicações pelo desnível em relação ao económico no planeta e chega à conclusão que não é nenhuma dessas explicações. Tem tudo a ver com a natureza das instituições serem extrativas ou inclusivas. E relaciona isso com o absolutismo e depois com a Revolução Liberal, no caso a primeira de 1688, com a Revolução Gloriosa na Grã-Bretanha, que levou à monarquia constitucional, ou seja, o absolutismo foi derrubado definitivamente e o particular teve o direito a implementar e a ter iniciativa dentro do país e levar a bom porto todos os inventos e posteriormente levar à Revolução Industrial, à primeira e depois à segunda e ao século XIX, cheio de inventos e de confortos, de produção em massa. E outros países que aderiram a essa Revolução Liberal, e deva-se dizer que a seguir ao nosso Dom Pedro II, ao Imperador do Brasil, depois com Dona Maria II, com a queda do Dom Miguel, implementou-se o liberalismo em Portugal e teve a época da regeneração, como vocês sabem, e que levou a um desenvolvimento do país a nível de estradas, de caminhos de ferro, de correios, de também produção em massa, a introdução das bicicletas que levam à emancipação da mulher. Enfim, também houve um grande desenvolvimento do país nessa altura, mas depois estancou perto da República, perto do fim da monarquia e com a República. E a Primeira República eles não se entenderam e veio Segunda República com o Salazar, e aí houve, embora ele fosse uma pessoa honesta, mas levou em que as instituições fossem extrativas e a centralização do Estado, que é importante, manter a ordem e a segurança, mas não deixou que o particular desenvolvesse e tivesse iniciativas para, enfim, para desenvolver e para causar lucro e promover as empresas. Enfim, todo o livro anda à roda desta explicação que em certos países, nomeadamente o caso da África é o mais forte, mais carismático, em que a colonização europeia foi extrativa e os governantes que vieram a seguir com a independência de africanos ainda fizeram pior. Ou seja, eles não mantinham tudo no poder, a riqueza, as instituições, as empresas, para eles e para uma elite, e não deixavam que nada à volta se desenvolvesse. Portanto, tudo o resto era deserto e miséria. Pronto. E ele vai fazer o livro todo, estes dois autores vão dissecar todos estes argumentos ao longo da história, ao longo dos diferentes países. Portanto, além de ser uma explicação pelo facto de haver este desnível, digamos, económico no nosso planeta, ele faz uma incursão histórica muito bem feita para fundamentar o que está a dizer. O livro é vasto, como eu estou a dizer, não é para ler de seguida como um romance. Eu já li bastante, mais de metade, mas ainda não consegui acabar e vou lendo com muita calma, porque também é para se ler de novo e para se ir digerindo. Mas é um livro que traz
uma explicação muito boa do mundo de hoje e porque é que as coisas ficaram assim no mundo atual, as raízes históricas. Ele vai até ao tempo dos Maias ou na América do Sul e depois explica o que é que acontece a seguir na América do Sul que faz com que as coisas fiquem da maneira como estão, porque é que na América Central, a América do Norte, as coisas resultaram, porque também não havia muito ouro. Isto é engraçado depois de ler o livro e perceber que onde não há grande quantidade de matérias-primas, as pessoas têm que se desenrascar, trabalhar e se entenderem, e isso leva a uma maior riqueza. E uma perspectiva também diferente, uma maneira de estar completamente diferente de outras, como as da africana. Mas às vezes, quando as pessoas têm tudo à mão de semear numa bandeja, pensam que, enfim, não há que trabalhar, nem nos vamos entender, nem promover a iniciativa do outro. O caso da África, que eu li bastantes livros, realmente explicado. Na nossa Europa também, eu não sabia que o Império Austro, depois houve o Congresso de Viena e houve algumas potências, o Império Austro-Húngaro, que quis continuar com o absolutismo, como a Rússia, aliás, e havia mesmo um boicote, uma atitude censuratória e proibitiva para que inventos ou algo de novo promovido pela população florisse, enfim, que fosse disseminado e que fosse aceito. Eles chegavam à casa em que eles chegam, alguns, por exemplo, no Império Turco, otomano, chegavam com um invento e matavam a pessoa com que traziam aquele invento, porque isso ia, enfim, perigar, não é perigar, peço desculpa, ia levar em que o status quo da elite e dos reis pudesse ser abanado. Portanto, qualquer mudança, qualquer novidade, caminhos de ferro, nem pensar, essas coisas não são aceitas, as coisas têm que ficar como estão. Portanto, o medo da evolução, das invenções e da iniciativa dos outros é tão grande que leva ao atraso destes países, as tais instituições extrativas, e no caso, por exemplo, da Inglaterra, foi instituições inclusivas e que levou a um império fortíssimo até ao princípio do século, praticamente até à Primeira Guerra Mundial. Eu não vos vou prolongar na explicação, se torne maçadora. Se têm interesse neste tipo de assuntos, históricos e ao mesmo tempo com uma conotação económica e escritos de uma maneira muito acessível, é realmente ler este livro, é fenomenal, eu estou a adorar o livro. Ao mesmo tempo, vou lendo este livro, se calhar até já ouviram falar, A Verdadeira História da Terra, com Christopher Lloyd, e ele vai desde a origem da Terra, desde o Big Bang até aos dias de hoje. A perspectiva é diferente, não é economicista como aquele livro, obviamente, mas ele dá-nos uma perspectiva da ação humana em relação ao planeta. Eu não sabia, mas já no Neolítico nós estávamos a causar desequilíbrios no ecossistema. Portanto, a partir da agricultura, praticamente, começámos a lesar e a transformar o mundo que nos rodeava. Ele, de qualquer maneira, é um livro histórico, ele vai correr todos os eventos importantes desde o princípio da nossa história até agora, e pronto, também é um livro para quem quer aumentar os seus conhecimentos históricos. Eu, como gosto muito de história mundial, adoro. Também gosto muito da história de Portugal, com certeza, mas do mundo inteiro interessa-me, porque me faz perceber muito o mundo de hoje. A história não interessa a ninguém, interessa porque nos faz compreender porque é que o mundo é como é, e
nós também não temos que nos questionar, temos que perguntar e temos que também ter uma atitude menos conformista em relação a como o mundo é atualmente. E as raízes realmente estão na história. Com certeza que a perspectiva é outra, e é um livro que também não é para se ler todo assim de seguida, como é um romance, mas é um livro para se ir lendo aos poucos e meditando e pegar-se um dia num capítulo, e este dá para saltar. Estes livros têm a facilidade de nós conseguirmos saltar. Se não queremos agora ler um capítulo, saltamos, lemos mais à frente. Não faz muita diferença, porque não tem a sequência temporal como um romance. E este Christopher Lloyd também é espetacular. Estou em história, enfim, e também é professor, e escreve também de uma maneira muitíssimo acessível. E tem mapas, estão muito bem feito, fala de todos os aspectos relevantes. E com estes livros que eu estou a ler, eu tenho-me perguntado a mim mesma se vou voltar um pouco aos romances. Eu tenho um romance na calha para ler, mas estes livros agora estão-me a aliciar mais. Não sei. Acho que, como digo, nós temos fases, gostamos mais de um livro, depois outro, porque estar sempre no mesmo estilo também acaba por se estagnar um pouco. E agora estes livros realmente adorei e vou continuar a ler. Ainda não os acabei, como disse, e não é possível acabar em pouco tempo, e é um livro para se ir sempre consultando. Pronto, eu acho que disse tudo mais importante. Eu recomendo a leitura destes dois livros, sinceramente, mesmo que quem não esteja muito virada para este tipo de livros, se gosta um bocadinho de história, leiam, consultem, tirem ideias. Eu acho que vai acrescentar um pouco mais de conhecimento dos dias de hoje e enfim, saber também. Com estes livros consegue-se ter uma conversa sobre história com alguém, e uma pessoa também aí não fica mal vista. Com alguns estudos e com acrescentar um livro, aumenta-nos a nossa cultura e podemos conversar sobre temas mais delicados com uma certa profundidade. Portanto, eu acho que estes livros são muito bons e é para se ter em casa e para se ir lendo de tempos a tempos, pelo menos. E não vou-vos deixar, acho que agora só vamos ver para o ano. Eu desejo um excelente 2018, muita saúde, muitas leituras, muita paz, muita compreensão e compaixão, e que o mundo esteja pacífico, que as pessoas realmente se entendem, que, por exemplo, lemos estes livros e percebemos, não só através destes livros, como nossos conhecimentos de história, que o mundo não houve uma altura em que não houvesse conflitos. A parte menos problemática dentro da Europa foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, é relativamente pacífica, tirando o conflito da Bósnia. Agora temos os problemas do terrorismo dentro da Europa, mas não se pode dizer que seja propriamente uma guerra. Mas a história humana é polvilhada constantemente com guerras, com conflitos e com divergências. E o que eu mais anseio é que a humanidade se entenda e, sobretudo, se entenda no respeito do planeta e promover uma economia sustentável, em que nós possamos existir, mas os outros seres ditos animais, também possam existir também, não sejam extintos e haja um retroceder do aquecimento global. São os meus desejos para 2018, se eu sei, estes são um bocadinho grandes, mas é isso que eu realmente mais desejo. E para vocês, muitos beijinhos, muitas leituras. Eu vou tentar fechar isto sem fazer passar muito tempo, e vamos ver que livro é que
trago para a próxima, em princípio vou trazer um romance, mas ao mesmo tempo vou lendo aqueles livros maravilhosos que eu acabei de vos apresentar. Beijinhos mais uma vez, até para o ano. Boas entradas.